Olá, seja bem-vindo à aula número 4 do nosso módulo 10 de proteção de continuidade de negócios. Na aula de hoje, nós vamos estudar a implementação de procedimentos de continuidade de negócios. Dentro do ciclo proposto por Silvio e Zucco, hoje nós vamos verificar a implementação dos procedimentos, bem como os exercícios e testes, completando o ciclo proposto por esses dois autores. Vimos ali que iniciamos sempre com a análise do impacto dos negócios e a avaliação de riscos na nossa primeira aula. Passamos depois para o estabelecimento da política, ou seja, a missão, de acordo com a missão, com os valores e com a visão de futuro. Vimos o ecossistema de uma determinada organização, quem é responsável pela elaboração da política e quem é responsável também pela implementação e pela elaboração das estratégias. Vimos também, anteriormente, numa rápida revisão, o método PDCA, a ferramenta administrativa PDCA, que é utilizada e preconizada pela ISO 22301 para que possamos conceber o sistema de gerenciamento, de gestão de continuidade de negócios. Também na aula passada vimos que a estratégia vai desembocar num plano de continuidade de negócios, que faz face a uma série de requisitos também já abordados, todos de acordo com a ISO 22313. Vimos que dentro da estratégia nós temos que nos preocupar com uma série de aspectos, como a provisão de recursos e as medidas protetivas. E também vimos a proposta que foi abordada na aula passada sobre a elaboração de uma política de gestão de continuidade de negócios. Bom, um plano de continuidade de negócios, o que vem a ser? Em rápidas palavras, senhoras e senhores, é o conjunto de procedimentos documentados que orientam a organização a responder, recuperar, retomar, restaurar o nível definido de operação após a sua interrupção. Normalmente, ela abrange recursos, serviços, atividades necessárias para assegurar a continuidade de funções críticas de negócios. Traduzindo em miúdos isso, enquanto a política nós damos diretrizes gerais, no plano nós vamos esmiuçar todos os aspectos que foram estabelecidos na política e também de acordo com as estratégias que foram aquelas elencadas para fazer face a gestão de continuidade de negócios daquela determinada organização. Bom, o plano de continuidade de negócios, como estrutura, ele tem mais ou menos 13 aspectos que devem ser considerados. E estão todos constantes do material didático distribuído pelo curso. Então, nós temos que ter umas generalidades, uma finalidade e escopo, objetivos, a comunicação. Então, estão vendo aí a similaridade e o paralelo entre a política e o plano, os critérios e os procedimentos de ativação e desativação, os procedimentos para implementação, os papéis, responsabilidades e quem tem autoridade dentro desse sistema, os requisitos e procedimentos de comunicação, os requerimentos de recursos, ou seja, quais são os recursos necessários, como eles serão disponibilizados para a execução da gestão de continuidade de negócios, as interações e interdependências internas e externas, ou seja, quais são as coordenações que deverão ser realizadas para que esse sistema dê certo, a gestão de incidentes, que é aquilo que nós vamos nos concentrar mais, tanto nessa aula como nos módulos posteriores, principalmente no módulo 11, os indicadores de desempenho em termos das atividades prioritárias e os processos de documentação e fluxo da informação. Lembrando que no item 12 nós também estaremos abordando a melhoria contínua. Bom, na generalidade, a gente vai tratar rapidamente, semelhante à política de gestão de continuidade de negócios. Finalidades e escopo, da mesma maneira, os objetivos, também da mesma maneira, aliados àqueles objetivos que foram determinados depois, na continuidade do estudo, da gestão de continuidade de negócios. A comunicação, também, nós vamos esmiuçar aquilo que se começou na política de gestão de continuidade de negócios. Os critérios e procedimentos de ativação e desativação. Aí, vamos ter o passo a passo para cada hipótese, a designação de responsáveis e a composição das equipes de resposta, tanto para a resposta ao incidente, como para a continuidade de negócios e como para a recuperação do desastre.
Vamos estabelecer se vai, as atividades e as atitudes a serem tomadas dentro ou fora do expediente, são situações diferentes. Os pontos de encontro, a desmobilização das equipes e a volta à normalidade. É muito importante que nós estabeleçamos, porque senão nós vamos perder tempo ainda com providências de gestão de continuidade de negócios, uma vez que a organização já voltou ao normal. As atividades da organização já foram restabelecidas. Os procedimentos de implementação, basicamente, são a disponibilidade e a confiabilidade, qual vai ser o canal de comunicação, se vai ser montada uma central de comunicações para a crise, o contato entre as partes interessadas, a lista dos órgãos competentes. Então, ali você já tem que ter uma tabela de todos os órgãos de segurança pública, bombeiro, defesa civil, polícia militar, todos os órgãos que são importantes no auxílio ao desastre. E também o controle da população que vive nos arredores, os fornecedores, os clientes, enfim, todos os stakeholders, tá? Para que se possa fazer um trabalho de controle de danos. No item 9, o requerimento de recursos. Os recursos são todos os ativos, pessoas, tá certo? As informações da tecnologia, os suprimentos. Tá? Ou seja, especificar quais são as pessoas que serão demandadas, quais são os recursos em termos financeiros, computadores, de equipamentos que vão ser demandados para esse tipo de ocasião. E a necessidade também, aí nós vamos colocar, dependendo do tipo de desastre ou de sinistro que ocorreu, a contratação, eventualmente, de serviços e produtos de maneira emergencial. Também tem que ser planejada. Quanto à interação e interdependência internas e externas, ali nós vamos colocar a formação eventual de equipes multidisciplinares, o apoio que a alta administração vai dar, por exemplo, brigadas de incêndio e de emergência. Então, equipes de segurança e de vigilância, de manutenção, de transporte, técnicos em informática, ou seja, equipes que são de setores diferentes, mas que vão trabalhar em conjunto. E isso aí, não só dentro da organização, como fora. Essas pessoas, eventualmente, vão precisar trabalhar junto com policiais militares, corpo de bombeiros, elementos da defesa civil, tá certo? Guincho, transportes, e muitas vezes até com fornecedores, acionistas, com a sociedade. Basta ver o que aconteceu no desastre de Brumadinho. Então, em Brumadinho, nós temos gente da sociedade local, gente da própria Vale, pessoas militares do Corpo de Bombeiros, policiais, todos envolvidos nessa operação. Então, essa interação e essa interdependência não é algo que saia na hora. E não adianta só estar planejado, tem que ser treinado. Como agora nós estamos vendo, né? Após o desastre de Brumadinho, algumas outras possibilidades de desastres foram noticiadas na mídia e o envolvimento da sociedade e dos colaboradores das diversas empresas ali são bastante importantes. E esses treinamentos estão sendo agora mostrados, veiculados pela mídia. Então, isso é importante, tem que estar no planejamento. A gestão de incidentes é onde nós vamos nos concentrar mais, que é justamente os protocolos de emergência, que podem ser feitos por intermédio de matrizes ou de fluxogramas. Isso aí nós vamos abordar principalmente no módulo 11 do nosso curso. Os indicadores de desempenho em termos de atividades prioritárias. Então, para isso, nós temos que ter, em primeiro lugar, um planejamento de treinamento, e esse planejamento de treinamento nós temos esse registro desse treinamento, ou seja, nós vamos avaliar a eficácia, a eficiência e a efetividade dessa nossa atividade. Em todos os níveis, nós vamos aferir a gestão dos incidentes, ou seja, se aquela matriz está dando certo. Se for o caso, vamos mexer lá na análise de impactos de negócios, na análise de riscos. Temos que verificar vários treinamentos para procurar melhorar o nosso tempo de resposta, a manutenção das atividades críticas, tudo isso paralelamente. A manutenção das atividades críticas, o funcionamento dessas atividades prioritárias, o registro dessas ações corretivas. Não adianta nada nós treinarmos e não registrarmos o que ocorreu em cada treinamento, para que possamos melhorar.
Tá? E tudo isso em conformidade com a nossa política. Se for o caso e outras situações aparecerem, modifica-se até a política, para que ela possa abranger todo esse ciclo. E as ações de monitoramento de melhoria contínua, logicamente. Os processos e documentações e fluxo da informação. Então, isso nada mais é do que o contexto da organização, os requisitos legais, o escopo, a competência, ou seja, toda a documentação, como é que ela vai ser, como é que ela vai fluir e como é que ela vai ser organizada. Ela vai estar no setor de GCN, com o comitê de GCN, quem vai estar com toda a documentação, como nós vamos fazer com os procedimentos ali de resposta a incidentes, de resposta ao desastre, de recuperação em desastre, de continuidade do negócio propriamente dito, naquelas 3 fases que nós já vimos, tudo isso tem que estar equacionado. Então, a fração do planejamento que tem que estar com determinada equipe, quem tem que ter aquela equipe, quem tem que ter o planejamento total, como vai ser feita a comunicação dessa equipe, como vão ser feitas as atualizações, a auditoria, como vai ser feita, a análise crítica da direção e também as ações corretivas. Tudo isso vai estar nesse processo aí do fluxo de informação. Esse número 13, ele tem muito a ver com o número 12 que nós já vimos ali anteriormente. Isso tudo é uma mistura do livro de Silva e Zucco com a ISO 22313. Bom, dessa maneira, nós vamos dar continuidade após termos abordado todos aqueles aspectos do sistema de gestão de continuidade de negócios, com uma pequena sugestão dos documentos que comporiam o sistema, o arcabouço de um sistema de gestão de continuidade de negócios em uma organização de grande porte e uma organização de pequeno porte. Isso é a título de sugestão. Em uma organização de grande porte, nós teríamos a análise de impacto de negócio, a BIA, né? Os questionários e a análise SWOT, bem como a tabela sugerida lá na primeira aula, toda a documentação de análise de riscos, a política de gestão de continuidade de negócios, as estratégias, todas elas baseadas na política, o plano propriamente dito, com todas as ações para a administração de crises, ou seja, na contingência, a continuidade operacional propriamente dita e a recuperação de desastres, além de um programa de conscientização, de exercícios e testes, de avaliação e de melhoria contínua. Numa organização de pequeno porte, esses 4 programas nós iríamos incluir no plano, tendo em vista eles não serem tão detalhados como numa organização de grande porte. Então, numa organização de pequeno porte, teríamos praticamente a mesma documentação, a análise de impacto de negócios, a análise dos riscos, a política de gerenciamento de negócios. Dentro do plano de continuidade de negócios, teríamos as estratégias, que já estariam implícitas, a parte de administração de crise, continuidade operacional, recuperação de desastres, bem como a conscientização, os exercícios e testes e os mecanismos de avaliação e a melhoria contínua. Então, seria a nossa sugestão, aqui baseado no que nas obras de Alevati, de Silva e Zucco e na própria ISO 22313. Os documentos que formariam todo o arcabouço da gestão de continuidade de negócios. Prosseguindo, para nós, já próximo da nossa conclusão, de tudo que nós vimos, qual é o benefício de se ter uma gestão de continuidade de negócios? Ao final de tudo, creio que todos aqui podem já intuir alguns desses benefícios. Primeiro deles, salvaguarda do negócio, da marca e da reputação da organização. Isso é lógico. Se nós estamos primando pela continuidade, nós estamos salvaguardando todos os processos da nossa organização. A minimização das perdas e dos impactos financeiros, operacionais e de imagem. No momento em que você tem um conjunto de ações para responder ao incidente, à continuidade de negócios
e ao desastre propriamente dito, na recuperação do desastre. O terceiro deles seria entender que o que é crítico e o que é essencial e identificar os objetivos de recuperação para que os recursos que suportam o negócio de forma a concentrar os esforços de recuperação de forma inteligente e eficaz, ou seja, é uma maneira de se administrar os recursos para que se possa ter esses recursos disponíveis no caso de um incidente. O quarto deles, identificar a vulnerabilidade e os riscos da organização para poder mitigá-los de forma apropriada. Não só antes, propondo medidas para evitar que aquele incidente ocorra, como as medidas que serão tomadas após o incidente. Minimizar os custos adicionais desnecessários com esforços e investimentos não planejados. Nós sabemos que existe um ditado muito famoso que é muito melhor prevenir do que remediar. Se esses custos já forem planejados, vai acabar saindo mais barato para a empresa. O custo-benefício vai ficar muito melhor. Reduzir potencialmente o custo do seguro e demonstrar que os riscos são gerenciados de forma eficaz. É uma maneira de se reduzir os custos de seguro. Todas as seguradoras, elas oferecem descontos para aquelas organizações que têm sistemas de gerenciamento de continuidade de negócios eficazes, inclusive com a auditoria da própria seguradora. Demonstrar aos acionistas que o investimento na organização é seguro. No momento em que você tem acionistas, você tem uma empresa de capital aberto, abriu o seu capital, e esses acionistas conhecem o sistema de gestão de continuidade de negócios daquela determinada empresa, eles vão se sentir mais seguros em investir, em aplicar seu capital naquela empresa. Ainda mais que ela está protegida de casualidades. E, por último, ajudar a garantir, melhor dizendo, a segurança dos colaboradores, dos clientes, dos parceiros. Ou seja, dos recursos humanos da organização. O capital mais importante que uma organização tem, que são os seus recursos humanos. Então, segundo a PricewaterhouseCoopers, num trabalho que ela fez há alguns anos atrás, em 2017, esses são os benefícios listados para uma empresa que adota a gestão de continuidade de negócios de maneira eficiente. Como eu falei, não adianta somente planejar, não adianta somente declarar intenção numa política, não adianta somente ter aquela documentação. Tem que ser treinado, tem que ser executado, tem que ser avaliado, tem que ser continuamente melhorado, para que na ocorrência de um determinado desastre, na ocorrência de um determinado incidente, todos saibam o que fazer e reduzir todo tipo de perda. Esse é o espírito da gestão de continuidade de negócios. Para nós terminarmos, a gestão de continuidade de negócios, ela é intrinsecamente ligada à atividade de inteligência, basicamente no seu ramo contra-inteligência. Sabemos que a contra-inteligência, dentro da doutrina, propugnada pela doutrina de inteligência de segurança pública, ela é dividida em segurança orgânica, segurança ativa e segurança de assuntos internos. Tá? Na segurança orgânica, nós temos a preocupação com recursos humanos, material, áreas e instalações, tecnologia da informação e comunicações e da informação. Então, com isso, nós já estamos com um bom planejamento de proteção de conhecimento, nós já estamos cuidando da segurança orgânica. Na segurança ativa, uma boa gestão de continuidade de negócios não evitará terrorismo, não evitará sabotagem, não evitará a espionagem ou a propaganda, mas minimizará, com certeza, os efeitos de todas essas tentativas. E, por último, na segurança de assuntos internos, nós teríamos aí o controle de todos os nossos funcionários e o desempenho desses colaboradores, a execução dessa política de gestão de continuidade de negócios. Tá certo? Então, a gestão de continuidade de negócios ela está intrinsecamente relacionada com a atividade de inteligência no momento em que ela está inserida num planejamento de proteção do conhecimento, principalmente na segurança orgânica, de maneira preventiva e proativa. E na segurança ativa, de maneira que você possa minimizar os efeitos dessas tentativas.
Então, esperamos com isso, senhoras e senhores, ter atingido todos os nossos objetivos, ou seja, apresentamos aqui um sistema completo de gestão de continuidade de negócios, desde a sua concepção até a execução e o seu planejamento, bem como a sua relação intrínseca com a atividade de inteligência. Então, esperamos ter atingido os objetivos e, para terminar, nós deixamos aqui mais uma reflexão, que eu acho importante para que todos aqui façam. Nós que somos profissionais de segurança, profissionais de inteligência, profissionais na continuidade de negócios. Se é preciso um acidente para você admitir que existe um problema, então você é parte dele. Muito obrigado, espero que todos tenham bons estudos e nos vemos agora nas próximas aulas no módulo 11. Bons estudos mais uma vez, que Deus nos abençoe.